Oi, meu querido, minha querida, meu aluno, né? Meu companheiro de aprendizado, que na realidade nós estamos aprendendo, nós estamos caminhando e nós estamos na lição de número 10 e que tem como título Pais e Filhos, Servos e Senhores, né? Na realidade a gente está tratando de relacionamentos. No mês de maio, na pandemia, em que as coisas estão aí acontecendo, borbulhando, né, aos conflitos, e nós estamos nessa lição, com esse tema, com esse propósito, né? E aí nós vamos em Efésios 6, de 1 a 9, versículos 1 a 9, né? É o tema para o nosso estudo. E no versículo 4 diz o seguinte: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu vou ler de novo esse versículo. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. É interessante, né? Aqui está falando de pais, está falando de filhos e está falando da questão de como lidar, como relacionar, né? E aqui fala da questão da ira e fala que realmente Deus é soberano e é Deus que está ali orientando, é Deus que está ali dando sabedoria. E nós temos sempre que recorrer a Ele. Meus queridos, é interessante que quando a gente fala nessa questão de relacionamentos, a gente está vivendo uma situação muito interessante em nossas vidas, né? Em nossas casas, em nossos lares. Nós estamos vivendo um momento de faxina, não é isso mesmo? A gente tem tempo, né? E aí a gente está limpando, a gente está mudando de lugar, a gente está redescobrindo coisas esquecidas. Nós estamos fazendo objetos, né? Objetos que muitas vezes estavam em lugares que a gente nem sabia. A gente agora pega esse objeto, coloca ele no lugar, a gente destaca esse objeto e a gente pergunta assim, eu tenho que perguntar assim, engraçado, eu nem sabia que eu tinha isso, eu nem lembrava que eu tinha isso. E outra coisa, né? Mudanças, né? Pequenas mudanças que nós estamos fazendo em casa. Eu pelo menos tenho mudado uma série de coisas aqui na minha casa e percebo o seguinte: por que eu não fiz isso antes? Tá tão bom, tá tão agradável, né? Eu me sinto tão melhor agora assim porque eu mudei, eu faxinei, eu limpei. Estou fazendo coisas agora que antes eu não fazia com tanta frequência, né? E aí a gente vai ver que na vida da gente é assim também, né, meus queridos? A gente redescobre coisas, muda de lugar, troca, limpa. E à medida que a gente vai fazendo isso, às vezes são coisas demoradas, né? Você fica um tempão fazendo aquilo, mas a gente sente o efeito. Foi o melhor a ser feito. Muitas vezes essas coisas acontecendo com as nossas vidas, com os nossos sentimentos, né? São com coisas que a gente tem que buscar, que a gente tem que trocar e que realmente é o melhor. A gente tem que parar um dia e tem que fazer isso. Isso é necessário. E aí nós estamos falando de pais e filhos, né? De relacionamentos. E nós vamos ver que filhos aqui, vamos começar pelos filhos, né? A questão da obediência. A questão dos filhos, né? É uma relação em que o próprio Jesus, ele foi obediente aos seus pais. Lá em Lucas 2,51, a gente percebe Jesus, né? A gente percebe a família ali, né? Jesus e seus pais, né? Ele numa situação de obediência, ele obedecendo com os seus pais, e aí a gente percebe a questão do exemplo, né? O próprio Jesus deu o exemplo da questão da obediência, da questão desse relacionamento. E a gente vai ver que na questão de filhos, né? Não é só uma questão de dever, que deve se obedecer, é uma questão de justiça, né? Se nós estamos ali, os pais estão ali, né? Se há uma relação ali, numa relação tem o quê? Tem direitos e tem deveres. E aí a gente percebe a importância que tem de sermos justos, né?
com o que deve, com pessoas que realmente são tão especiais em nossa vida. E aí a questão dos filhos, né? A questão da obediência, da justiça, é o que deve ser feito. E aí a gente vai ver que o padrão de Deus, no padrão de Deus, obediência é um mandamento. Isso é bíblico, está lá desde o início, desde o princípio. Lá em Êxodo 20:12 diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o seu Deus te dá. Então, o honrar tem uma consequência. O honrar tem um benefício também, né? E aí vem a promessa, a questão de bênçãos, né? Honrar não é só o honrar pelo honrar. O honrar também traz o quê? Traz bênçãos, né? E há bênçãos aqui de dias, né? De uma vida longa, né? E aí a gente vai ver que essa questão do honrar, que é esse verbo que é colocado aqui, que ele é proposto aqui, ele na realidade ele implica em reverenciar. Há uma reverência, né? Há uma reverência aqui entre os participantes, né? E aí a gente vai ver que os pais têm que ser honrados, têm que ser reverenciados, e os pais exigem, né, dos filhos, principalmente na fase em que eles se tornam idosos, e aí eu tenho percebido isso, né, com os meus pais, né, como eles precisam de ajuda, como eles precisam de apoio nessa fase agora, né, em que eles estão extremamente ansiosos, eles têm que ficar em casa, eles têm que, muitas vezes, os filhos passam a fazer as coisas para eles, e aí a gente observa que em muitos lares, né, em muitas situações, os filhos também têm que ajudar financeiramente os pais. Eles estão numa fase que os medicamentos são caros, remédios, a questão muitas vezes de levar ao hospital. Os filhos aí muitas vezes exigem que os pais apoiem financeiramente, né? E a questão da questão da honra também implica também em quê? Em questão de abandono, em não abandoná-los, em estar ali por perto, com o olho neles, né? Mesmo que a gente não fique o tempo todo com eles, mas são pessoas que exigem apoio, afeto, carinho, uma conversa, um diálogo. Muitas vezes a gente, né, fica até um pouco sem paciência, né? Os filhos muitas vezes são impacientes com os pais, né? Em algumas situações, mas a gente vai ver, ainda mais nessa pandemia, em que as coisas as situações estão tão complicadas, mas a gente vai ver que honrar significa isso também, né? Em a gente o quê? Estar com eles, estar presente na vida deles, mesmo virtualmente, né? Muitos filhos estão presentes na vida dos pais virtualmente. E eu vejo que às vezes como, né, um pai, uma mãe, quando recebe uma mensagem, como é que para eles é uma coisa muito boa. Eles estão sendo lembrados, né, meus queridos? E isso é muito bom, né? Você saber que a pessoa está lembrando de você, que a pessoa tem carinho por você. E obediência, como aqui no mandamento fala, né? Ele é um caminho de bênçãos. Se você obedece, né, na realidade, há uma consequência, né? E esse obedecer, né, que é agir de acordo, né, a gente vai ver que há uma consequência. Essa consequência não é só na questão de dias, não. É a questão do quê? Do próprio amor e do próprio carinho que vem ali, né, como fruto desses relacionamentos, né? E aqui a gente vai ver que obedecer e honrar são coisas diferentes. Quando a gente obedece, a gente age de acordo. A gente obedece várias situações, né? Em vários momentos da vida da gente, exige obediência da gente, né? E a própria Bíblia fala para a gente obedecer. Mas no caso dos nossos pais, do relacionamento familiar, aqui o verbo é outro. Honra. E honra vem junto a questão do respeito, vem junto a questão do amor. Agora, tem outro lado da moeda também. O padrão de Deus para quem? Para os pais, né? E aqui fala, nesse versículo que a gente acabou de ler, não provoqueis a ira dos filhos.
não provoquei a ira dos filhos, né? Então os pais, aqui está falando, né, na questão de o pai, na questão de conhecer o filho, reconhecer o filho, principalmente quando é uma família maior, né? Reconhecer o valor de cada um, né? Que cada um tem o seu jeito, a sua maneira, e no seu jeito e na sua maneira as pessoas querem serem que? Respeitadas, né? Elas querem ser principalmente valorizadas. Isso é muito importante nos relacionamentos, a questão do valor, né? O valor de cada um, o respeito para cada um. E aqui a gente vai ver que na questão quando a gente fala na questão de disciplina, né? Quando a gente vê na questão de educação e que a Bíblia propõe na família a questão da educação, a família como princípio de tudo, o princípio da passagem, inclusive, dos valores, os valores são percebidos ali na família, né? Vem uma situação que é muito importante a gente ver isso nos dias atuais, né? A família estabelece limites. A família é que propõe os limites, o que fazer, o que não fazer, a questão do não, né? Hoje é tão difícil para as pessoas receberem não. Eu, como trabalho com adolescentes, eu vejo como para eles, cada dia mais, a gente percebe, né, que eles receberem uma negativa, eles receberem um não como resposta, agora não, hoje não. Como isso para eles é difícil. Porque tá o quê? Vem da onde? Do próprio lar, né? Lares desestruturados, lares que muitas vezes não tem padrões, né? Começa lá no lar, né? Que é o princípio de tudo, as coisas não estão saudáveis, os valores, os próprios limites. E isso reflete na vida da pessoa, né? Reflete nos relacionamentos, no trabalho, no dia a dia. A gente percebe muito isso, né? Quando a gente lida com as pessoas. E lida principalmente com a questão de jovens e adolescentes. E aqui a gente vai ver interessante, né? Que a Bíblia deixa muito claro, né? A questão do uso da vara. E aí que para mim, quando a Bíblia fala na questão da vara, ela fala na questão da disciplina. Que tem que ter disciplina. Tem que ter correção, né? Se há um erro, vamos consertar. Você não entendeu? Então tá aqui, ó. Você tem que entender de uma forma ou de outra, né? E eu percebo como isso foi importante na minha vida, a questão da correção, a questão do limite, ter recebido lá da minha mãe, do meu pai, um não. Como isso foi importante para a minha vida. Eu apanhei muito, apanhei demais. Isso era numa época, né? Somos 4 filhos e realmente foi uma educação, né? Que meus pais, eles tiveram que ser muito rigorosos, né? Ainda mais quando são 4. Aí é que a gente vê como é importante a disciplina, como é importante ali ver o valor de cada um, né? Perceber o valor de cada um, mas perceber o erro também de cada um. Você errou, né? Então você vai sentir as consequências disso, né? É claro que hoje as coisas são feitas de outra forma, de outra maneira, mas a Bíblia propõe o limite, a Bíblia propõe o não. E a Bíblia deixa muito claro que nós temos que saber receber isso, o não, né? E isso, o próprio Deus, né? A gente vai ver que Deus muitas vezes fala não pra gente, né? Nas nossas orações, muitas vezes a gente pede as coisas e o Pai fala o seguinte: não, isso não é pra você. A gente não entende, né? A gente não entende. Mas por quê? Por que eu não posso isso agora? Né? Por que você não está me dando isso, Deus? Tem tantos anos que eu estou esperando. Ou não, né? A gente vai ver que essa questão do limite, da correção, ele está sempre nos nossos relacionamentos. E a gente aprende ali na família. E é interessante como nesse capítulo, nós estamos no capítulo 6, né? Que está tratando dos relacionamentos, dos limites, da disciplina. Vem a questão de servos e senhores. Ele também trata, Paulo também está falando da questão de servos e senhores. E é interessante aqui, que aqui está falando o quê? Do trabalho, né?
Paulo, como sempre, ele dá uma atenção para o trabalho. Ele fala do trabalho. E ele fala da questão do seguinte: no trabalho, os servos, o patrão, e hoje a gente pode trazer para os dias atuais, hoje vocês, né, nos seus relacionamentos familiares, tem que obedecer, tem que seguir as regras. Elas podem até ser questionadas e devem ser questionadas, mas tem que ter obediência, né? Você tem que seguir, né? Vocês têm que ser honestos. Principalmente a gente vê Paulo falando o seguinte: sejam honestos, né? A Bíblia sempre fala dessa questão. E a gente vive num país em que essas coisas vão sendo esquecidas, né? A honestidade parece que vai ficando debaixo do tapete. A disciplina não pode ter disciplina. E aí a gente vive esse país, a gente vive um mundo, né, com todas essas situações. É porque estão faltando essas coisas que a própria Bíblia já falou há tanto tempo, já mostra o tempo todo para a gente, né? A importância que essas coisas têm para termos uma vida saudável, para dias abundantes e dias com bênçãos, né? E ainda fala o seguinte: trabalhem de boa vontade, né? Façam as coisas e façam bem feito, né? E aí a gente vai ver que o próprio Paulo era assim. Onde ele chegava, onde ele se estabelecia, ele ia para falar, né? Falar do amor de Deus, ia trabalhar com as igrejas, com as comunidades. Mas Paulo trabalhava. Ele falava, né? O seguinte: eu não quero ser um peso para ninguém, eu trabalho. Então ele deu o exemplo, né? Vocês precisam trabalhar. Vocês precisam ter o sustento. E a importância disso no dia a dia, né? E aí ele fala da questão seguinte: aqui nós estamos falando né, dos funcionários, dos servos, mas eles falam também dos senhores. Ó, chefes, respeitem cada um, valorize cada um, né? E, meus queridos, ele ainda continua falando o seguinte: não abusem da autoridade, não. A autoridade tem que existir, mas não abusem dela, não. Ainda fala outra coisa: Cristo é o quê? É o servo de todos. Então, na realidade, todos nós estamos submetidos a quem? A Deus. Todos nós estamos submetidos a quê? A um Pai, né? Então, na realidade, né, nós temos nos nossos relacionamentos, nós temos o nosso dia a dia, nós temos o nosso cotidiano, mas a gente sempre tem que olhar para quem? Para Deus. Porque dele vem a orientação, dele vem um padrão, né? Ele é um pai amoroso, e como um pai amoroso, ele sabe o que é o melhor. Ele sabe que o não é necessário, o sim, né, provoca uma alegria muito grande, e ele fala: espere, agora não, né? E a importância que a gente tem de entender essas coisas cedo na nossa vida, né? A importância que a gente tem de atender essas coisas aonde? No lar. O lar é a nossa escola, é a nossa primeira escola, né? Em que os nossos mestres, né, são aquelas pessoas que estão ali com a gente. Pais, avó, no meu caso eu tive uma avó extremamente presente na minha vida. É uma pessoa que eu tenho, hoje ela ainda é referência para mim em diversas coisas da minha vida. Meus irmãos, que foram meus colegas, né? Um aprendizado imenso com quem eu tenho que aprender até hoje. Eu tenho que aprender até hoje o valor de cada um. Eu tenho que aprender que eu tenho que respeitar meu pai e minha mãe. Eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Então, o lar é uma grande escola. É uma escola em que muitas vezes a gente tem que repetir, né? Hoje a gente vai ver que falar em repetição, em fazer de novo, as pessoas não aceitam. As escolas, muitas vezes, né, hoje fazem isso de uma outra maneira e às vezes até com uma certa dificuldade. Por quê? Porque as pessoas não gostam de serem corrigidas, não gostam de repetir as coisas. Mas a gente aprende isso onde? No lar, na nossa casa, com os nossos pais, com os nossos amados, com as pessoas que estão ali. E aí, meus queridos, na nossa lição, que é essa lição que a gente está tratando de relacionamentos, a gente está vendo a importância que tem e as consequências que tem as situações na nossa vida, que começa lá na nossa infância, lá nos nossos primeiros dias.
a importância que a gente tem de aprender a disciplina e as consequências disso para a nossa vida, como seres humanos, como profissionais. Aprendemos a questão do respeito, a respeitar e sermos respeitados, a importância de honrar as pessoas, amar as pessoas que estão próximas, e a importância da gente reconhecer o valor de cada um, a questão da igualdade, né? Que as pessoas devem e merecem ser reconhecidas, ser valorizadas. Tudo isso aprendemos aonde? No nosso lar, nas nossas famílias. Meus queridos, estamos aí no mês de maio, no mês da família, nessa pandemia, em que mais do que nunca temos e vamos orar pelas nossas famílias, pelos conflitos que estão existindo, esse contato que a gente está tendo maior, muitas vezes com determinadas pessoas, e desse contato surgem muitas vezes conflitos mesmo. Vamos orar, meus queridos. Vamos orar para que Deus, né, possa estar dando sabedoria, paciência para as pessoas, principalmente para as famílias das alterosas. Que sejamos cada dia famílias que estejamos passando por um aprendizado, mas acima de tudo, que possamos sair dessa situação tendo aprendido a lição. Vamos orar pelo nosso pastor, pelo futuro pastor da nossa igreja, que nós sabemos que Deus já tenha um servo e uma família separada e preparada para isso, né? Para estar com a família alterosa. Vamos orar pelo nosso pastor. Deus tem esse pastor para a nossa igreja. Vamos orar, meus queridos, pela nossa liderança, né? Pelas pessoas que estão aí nos ajudando, pelo Adiel, pela Jussara. Vamos orar por esse casal, para que Deus possa estar dando saúde, sabedoria, e que eles possam se sentir, como sempre, né? Muito amado, pessoas amadas, né? Pela sua igreja, e que a gente possa, né? Cada dia mais, né? Estar orando, né? Pelos nossos irmãos, pelos próximos, por as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, pelos nossos enfermos. Vamos orar pelos nossos enfermos, por pessoas que passam por dificuldades econômicas, pessoas que perderam o emprego, que estão desempregadas, que estão precisando de um apoio financeiro. Vamos orar pelos nossos idosos, meus amados idosos, que Deus possa estar abençoando e principalmente abençoando as pessoas que estão cuidando dos idosos, para que essas pessoas tenham paciência, tenham sabedoria para lidar, né, com eles nesse momento tão difícil. E vamos orar, né, pelas mulheres das igrejas alterosas, pelas mães, pelas pessoas que estão nessa posição, né, tão bonita, né? Tão destacada na Bíblia, né? E que essas mulheres sejam mulheres honradas, valorizadas, respeitadas. Vamos orar pelas mães. Vamos orar, meus queridos, pelos filhos. E vamos orar, meus queridos, pelos nossos dízimos, pelas ofertas, para que as pessoas estejam fazendo, ofertando, e que, acima de tudo, as pessoas que não estão podendo fazer, que possam fazer no momento oportuno. E vamos orar pelos nossos ministérios, né? Pelas pessoas que estão desenvolvendo as mais diversas funções, né? E estão surgindo pessoas que estão se destacando, né? Que estão sentindo a necessidade de entregar o seu talento nas mãos de Deus. Vamos orar para que mais e mais pessoas se disponham a trabalhar, se disponham a servir. E as consequências disso é muito bom, né? Quando a gente coloca tudo nas mãos de Deus. Inclusive os nossos talentos, as nossas dificuldades, né? Porque Deus realmente, Ele honra, né? E Deus reconhece, e Deus capacita. Meus queridos, vamos orar pelas crianças, né? Eu sempre gosto de falar e destacar das crianças. Vamos orar pelo futuro da nossa igreja, né? Para que elas possam estar sendo cuidadas, tratadas, e possam estar, né, recebendo dos seus pais o ensinamento bíblico, né, e estejam sendo ali educadas, né, no amor de Deus.
Muito obrigada, meus queridos, então, por mais essa oportunidade de estar na casa de vocês, estar com vocês. Eu agradeço o carinho, né, que eu recebo de vocês. É sempre muito bom. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar muita sabedoria para lidarmos com as mais diversas áreas da nossa vida, essas áreas que estão assim sendo tão mexidas nessa época de pandemia. Eu quero mandar hoje um abraço para todas as minhas queridas da minha igreja, minhas alunas, minhas mães, minhas irmãs que estão aí, né, nesse exercício e nessa bênção, né, tão linda que Deus deu a cada uma de vocês. Um grande abraço e até breve. Senhor, minha casa será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Nunca mais, Senhor. Oh Deus, Tu és necessário em minha família, Tu és indispensável em minha casa, Pai. Seja bem-vindo ao meu lar, Senhor. Aleluia. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida. Eu creio. Como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Aleluia! Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia.
Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Oh Deus. Meus irmãos, bom dia. Nós vamos fazer a leitura agora do Salmo 138. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida. Da ira dos meus inimigos, estende a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Amém. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado Senhor.
Senhor amado, nós te agradecemos por seres a fortaleza de nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a cultivar sabiamente o nosso coração, dando espaço e tempo para o que é mais importante, amá-lo sobre todas as coisas. Ensina-nos a buscar o teu reino e a justiça acima de tudo. Abençoa a nossa igreja, toda a liderança, os irmãos enfermos, nossas famílias, o futuro tempo. Ó Deus, comemora-se hoje o Dia das Mães. Suplicamos as suas bênçãos sobre cada uma, ajudando-as a permanecerem fiéis a Ti. Obrigada por tudo. No nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e nosso Pai, estamos neste momento na Tua presença para agradecer as bênçãos recebidas e pedir, ó Deus, que seja com a mensagem desse dia, que a pessoa, o pregador que está dirigindo, possa, ó Deus, fazer para que todos nós entendamos melhor a Tua palavra. Seja, ó Deus, com cada uma de nós, as mães, porque hoje é dedicado às mães. E sabemos, ó Deus, através da Tua palavra, que os filhos são herança do Senhor. Que nós possamos saber, ó Deus, cuidar dos filhos, desta herança que o Senhor nos deu. Ser com a pregação desse dia e ser, ó Deus, com cada um dos membros da Igreja da Alterosa, em nome de Jesus. Amém. A palavra gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor. É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Estou tão grata a Deus, tão grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. E eu queria expressar isso a Deus, né? Minha gratidão. E eu cantei essa canção, é uma canção muito simples, fácil de aprender, e expressa a minha gratidão a Deus. Tu és tudo para mim, Senhor, minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor e atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração. Venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração. Venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador.
meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei? O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração. Recebe a minha adoração. Toda tua, Pai. És meu Senhor, meu Salvador. Tu és. Bom dia, irmãos e irmãs, especialmente as irmãs que são mães. Neste segundo domingo de maio, onde se é comemorado o Dia das Mães, nós convidamos uma pessoa muito querida de todos nós para falar, principalmente para vocês mães, mas para todos nós, que é a Lídia, como carinhosamente chamávamos quando ainda era membro da nossa igreja, da Lídia do Orranes. É um prazer vê-la novamente, a oportunidade de ouvi-la, e mesmo que por vídeo, e matarmos um pouco da saudade. Pedimos que transmita ao seu esposo Orranes, pastor Roldão, Valquíria, pastor João Miguel e toda a família, seus filhos também, o nosso abraço, o abraço carinhoso e saudoso de toda a nossa igreja. Que Deus continue te abençoando para a honra e glória do seu nome. E a você, o nosso muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar para nós neste dia. Olá, tudo bem com você? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lídia e nós vamos ter nesse momento um tempinho de meditação na palavra do Senhor. Gostaria de agradecer ao Adiel pelo convite, pela confiança e principalmente pela coragem. Que o Senhor abençoe, que seja um momento edificante na presença dEle, através da palavra dEle, ainda mais num dia tão especial como o Dia das Mães. E eu queria começar esse momento com uma oração. Que você fechasse seus olhos e a gente falasse com o Senhor nesse momento. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse dia tão especial. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos feito crescer através da tua palavra e de momentos contigo, Pai. E te peço que esse momento agora, Senhor, ele seja dedicado completamente a ti, que ele fale aos nossos corações, ó Pai, ao coração de todos aqueles que escutam, que possam crescer espiritualmente em Ti, na Tua presença, ó Pai. Assim como o Senhor falou ao meu coração, fale também ao coração daqueles que estão ouvindo, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Eu queria começar contando para vocês a história de uma sequoia. Sequoias são uma das maiores plantas, uma das maiores árvores que tem no mundo, né? Algumas delas, acredita-se que sejam milenares. E especialmente, eu gostaria de falar a história dela para vocês. Estima-se que a muda dela tenha nascido por volta de 1606, numa região que hoje é conhecida como a Califórnia, nos Estados Unidos, especificamente num parque florestal, numa reserva florestal de nome Yosemite.
Uma dessas mudinhas, lá tem várias dessas sequoias, né? Mas uma delas em especial, por volta de 1606, começou a brotar naquela região. Essa sequoia cresceu, presenciou inúmeros momentos na história humana, né? Guerras, conflitos, desenvolvimento, né? Cidades foram formadas depois que essa muda nasceu, e essa planta crescendo, se desenvolvendo, chegando assim a metros e metros de altura, né? E por volta dos anos, no início dos anos 2000, mais ou menos 2004, se eu não me engano, essa árvore caiu. Ela tombou, foi um estrondo enorme, uma árvore gigantesca, né, que chega assim até por volta de 70 metros de altura, veio ao chão. E os especialistas, ecologistas, começaram a pesquisar o que tinha acontecido com essa árvore, porque é uma árvore muito robusta, né? Não viram sinais nela de raios ou tempestade que tenha causado avarias naquele tronco para que aquela árvore toda caísse. E depois de um tempo de estudo, eles descobriram que o que fez com que ela caísse foi a movimentação, o desenvolvimento humano, né, na região da onde ela estava plantada, né? Aquele pisar das pessoas na região das raízes, né? A passagem de carros, caminhões, tudo aquilo minou aquelas raízes, né? Atingiu o solo de tal forma que as raízes foram perdendo a nutrição, foram secando e levaram aquela árvore ao chão, né? E o que fazer para que as outras sequoias daquele parque não sofressem as mesmas avarias ali, né? Não sofressem daquela forma. Eles cercaram a região delas, né, onde elas estão, e diminuíram a quantidade de pessoas que circulam por volta delas, diminuíram carros, caminhões, proibido construções, e realmente esse parque se tornou protegido para que aquelas outras árvores e suas raízes, né, na verdade, fossem preservadas e elas pudessem durar, assim, muito mais tempo do que aquela árvore, né? Isso foi o que se fez. E pensando na história dessa árvore, eu queria que a gente abrisse a Bíblia em Provérbios 4:23. Abra sua Bíblia aí. Provérbios 4:23. Vamos ver o que Salomão nos fala. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o nosso coração. Esse é o conselho que o Senhor nos dá através da vida de Salomão. Guardar a nossa essência, guardar aquilo que de mais profundo na nossa alma nos liga ao Criador, né? Manter os nossos olhos fixos no Senhor para que nós não caiamos. Assim como aquelas árvores, nós temos também raízes. Nós temos raízes muitas vezes frágeis, porque nós somos humanos, né? As nossas raízes não são tão fortes como a gente imagina. Nós precisamos do Senhor para fortalecer as nossas raízes. E se a gente não trabalhar nisso, desenvolvendo um relacionamento com o Senhor para nos fortalecer, nós também podemos desabar, seja fisicamente, emocionalmente, espiritualmente e até mesmo moralmente, né? O Senhor nos aconselha a guardar o nosso coração, aquela parte que nos liga ao Criador, que nos faz saber de quem nós somos, a quem pertencemos e para onde nós vamos, né? E pensando na forma de guardar o nosso coração, a forma de preservar o nosso coração das avarias da vida, daquelas aflições que nós estamos sujeitos, né, que são várias, assim também como guardar o nosso coração, talvez de nós mesmos, né, do pecado, do que é a nossa natureza, que é agir do velho homem. É que eu queria que a gente lesse Lucas 10, de 38 a 42. Abra sua Bíblia também nesse texto muito precioso. Esse texto conta a história de amigos do Senhor, que eram irmãos, né? São duas irmãs, nesse caso aqui específico, Marta e Maria, e nós vamos ler do 38 a 42. Fala assim: indo eles no caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta
estava sentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Queridas mães e outras pessoas que nos ouvem, todos nós temos um pouco de Maria e um pouco de Marta na nossa vida, né? Marta estava no momento, o amigo chegou, elas sabiam quem era Jesus, tanto ela quanto a Maria, que era o Messias, era um enviado, era um amigo íntimo, né, com quem elas gostavam de conversar. E na hora que ele chegou, Marta logo se agitou, falou: vou preparar uma janta, eu quero dar ele o melhor, vou arrumar a casa, arrumar tudo. Aquela agitação toda a que todos nós estamos sujeitas, diga-se de passagem, né? Nós temos várias demandas nas nossas vidas, né? Principalmente como mães, demandas em casa, demanda dos filhos, família, às vezes trabalho, atividades. Marta estava naquele momento no auge da agitação, corre para um lado, corre para o outro. E no original, Lucas, o termo que ele usa para descrever o que Marta estava fazendo era exatamente isso. Ela era puxada de um lado para o outro, na correria das coisas que ela precisava, das tarefas que ela precisava terminar naquele momento. E no meio de toda aquela agitação, daquele vulcão prestes a entrar em erupção, ela olha para a irmã dela e explode naquele momento. Ela simplesmente pergunta: Senhor, como pode a minha irmã estar aí sentada aos seus pés, deixar que eu faça tudo aqui sozinha? O Senhor devia falar com ela, vai, ajuda a sua irmã que está fazendo as tarefas. E aí eu imagino Jesus, naquele momento, com uma voz calma, serena, doce, mas cheia de autoridade, porque é assim que o Senhor fala conosco. E aí ele diz: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que parte Maria escolheu? Maria escolheu estar sentada aos pés do Senhor. Maria escolheu naquele momento dedicar ao Senhor todo o seu ouvido, toda a sua atenção, todo o seu olhar. As outras coisas podiam esperar. As outras coisas viriam depois. Naquele momento importava para ela ouvir o Senhor, beber da água viva, daquela fonte eterna, comer do pão da vida, ser alimentada pelo Mestre, né? E ela escolheu essa parte de estar na presença do Senhor, de nos alimentarmos dele, jamais será tirada. É essa a vida eterna que o Senhor nos promete, relacionamento eterno com ele. Quando nós aceitamos Jesus, às vezes nós perdemos o foco do Senhor, pensamos em tantas coisas que nós vivemos, em tantas atividades, que nós esquecemos que, na verdade, a vida eterna ela já começou. Nós já estamos vivendo com o Senhor, caminhando a eternidade com Ele, e isso já se faz agora no presente. E Maria escolheu separar aquele momento para estar com Ele, afinal ela estava diante do Messias, ela precisava ouvi-lo, ela queria ser alimentada por cada palavra dele. O Senhor nos dá um banquete. O Senhor nos dá um banquete aqui na Bíblia, né? O Senhor nos dá o alimento necessário para que as nossas raízes continuem fortes, para que as nossas raízes tenham vida e vida em abundância, para que a gente não caia. E, no entanto, muitas vezes nós somos como Marta. Nós escolhemos deixar esses momentos com o Senhor para depois, priorizando as nossas atividades, talvez priorizando a nós mesmos naquele momento, e não estar com o Senhor. O que te alimenta mais? Você sentar e comer uma refeição apenas na semana, ou você todos os dias se alimentar ali um pouco? Eu te garanto que se você se alimentar apenas uma vez na semana, você estará subnutrido, você terá problemas de saúde. E às vezes acontece isso conosco, minhas queridas.
A gente vai, às vezes, uma vez só na semana, no domingo, recebemos a mensagem, recebemos do Senhor aquela palavra, oramos, temos comunhão, e o resto da semana nós não separamos um tempo para estar com Ele. Nós perdemos de nos alimentar. E vamos vivendo vidas cristãs fracas, frágeis, subnutridas, com raízes enfraquecidas, e não damos conta nem de suportar os pequenos problemas, às vezes, que o Senhor coloca, ou que aparecem na nossa vida, que já faz parte mesmo, né? Nós não damos conta. E vamos nos distanciando também do Senhor na vida moral, porque somos poucos alimentados, né? Esquecemos de quem nós somos, com quem nós devemos viver e para onde nós vamos. A nossa vida é com o Senhor. Esse é o centro da nossa vida. É essa escolha que jamais nos será tirada, escolha de vida eterna, escolha de relacionamento com Jesus. As outras coisas podem esperar. Nós estaremos sujeitos a muitas aflições. Jesus fala em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E esse bom ânimo vem na presença do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Essa foi a escolha de Maria, e essa deve ser a nossa escolha: estarmos com o Senhor, separarmos diariamente um momento de silêncio, de estudar a palavra, de orar, de conversar com o Senhor, de nos alimentarmos, de crescer espiritualmente. Isso que nós estaremos fazendo igual as cercas que foram colocadas naquela sequoia, protegendo toda a região para que as outras árvores não sofressem. Quando nós separamos um momento com o Senhor, mantemos os nossos olhos no reino, foco no Senhor, no alto, em Jesus, nós estamos colocando cercas sagradas nas nossas vidas, protegendo a nossa vida espiritual na presença do Senhor. Essas são as cercas sagradas, e foi isso que Maria escolheu naquele momento, colocar cercas sagradas na sua vida. E aí eu te pergunto, você tem construído cercas sagradas na sua vida? Você tem construído momentos de relacionamento com o Senhor que te tragam nutrição, vida, que te mantenham alimentada? Você tem construído essas cercas? A gente precisa refletir sobre isso. Mães fortes que constroem cercas sagradas, protegendo as suas raízes na presença do Senhor, ensinam os seus filhos a construírem cercas sagradas. Nós temos uma responsabilidade. Eu me coloco nisso. Eu tenho a responsabilidade de ensinar meus filhos a separar um tempo diário na presença do Senhor, um tempo de leitura da Bíblia, um tempo de oração. Ele e Cristo e Ele, para que ele aprenda a ouvir, e que naquele momento os ouvidos e os olhos deles estejam focados no Senhor. É assim que a gente constrói cercas sagradas, é assim que nós protegemos as nossas raízes. Esse tempo diário nos manterá alimentados na presença do Senhor. Construiremos cercas sagradas, teremos filhos fortes que constroem cercas sagradas. Isso é guardar o nosso coração para o que é eterno, é guardar o nosso coração na presença do Senhor. O meu desejo, num dia como hoje, é que se você não tem tido esses momentos com o Senhor, se você está se sentindo frágil, distante, abalado, seja emocionalmente, espiritualmente ou moralmente, não é tarde. Eu desejo que você construa essa cerca, separe um tempo. E isso requer de nós disciplina de um tempo diário com o Senhor. Mas manter isso não nos será tirado, é recompensa eterna, é recompensa da presença de Jesus, de vida em abundância e vida eterna com Ele. Essa é a recompensa de Maria, é a recompensa que nós teremos se fizermos a mesma escolha que ela fez. Esse é o meu desejo nesse dia, que você, mãe, construa cercas sagradas, que ensine os seus filhos a construírem cercas sagradas, para que eles não tirem os olhos do Senhor, para que eles entendam que a nossa vida aqui pertence a Jesus, que nós já estamos caminhando a eternidade com o Pai. Esse é o meu desejo nesse dia especial. Eu queria convidar você a fechar seus olhos agora, que a gente orasse,
né, num momento de gratidão ao Senhor, de entrega e de compromisso de construção dessas cercas, construindo momentos diários com o Senhor, numa vida devocional. Feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço porque através da Tua palavra o Senhor fala aos nossos corações. Eu te agradeço porque o Senhor nos mostrou que nós precisamos guardar o nosso coração para que é Teu, para as coisas que são eternas, porque através do nosso coração, da nossa alma, aquela parte mais profunda, é que nós nos relacionamos contigo, Pai. É a nossa essência se relacionando contigo, Pai. Eu te agradeço porque pelo exemplo de Maria e de Marta, nós podemos nos conhecer, ó Pai, entendermos como nós somos e como nós agimos também, Senhor. Obrigada por elas falarem ao nosso coração. Eu te peço nesse momento, ó Pai, para que eu faça sempre a escolha de Maria, Senhor, de estar aos teus pés, todos os dias, ó Pai. E que todas as outras coisas, as tarefas que a gente precisa fazer, ó Pai, tudo que a nossa vida tem de demanda, elas nos serão acrescentadas e serão feitas, mas no tempo correto, ó Pai, priorizando a Tua presença na minha vida, ó Pai. Te peço por todos aqueles que estão ouvindo, que estão partilhando desse momento de devocional, principalmente as mães, ó Pai, para que elas construam cercas sagradas diante de Ti, Senhor, para que elas protejam o coração, ó Pai, e para que elas ensinem seus filhos a construírem essas cercas também, para que nós tenhamos a capacidade, através de Ti, ó Pai, de fortalecermos a vida espiritual dos nossos filhos, ó Pai, e para que eles Te amem e não tirem o foco de Ti nunca, ó Pai. É o que eu Te peço e Te agradeço nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu desejo de todo o coração um feliz Dia das Mães e que você consiga realmente separar um tempo diário para se alimentar do Senhor e para que ensine seus filhos. Esse é o desejo do meu coração. Que Deus nos abençoe. Um abraço. Senhor Deus, muito obrigada, ó Pai, pelo culto, por tudo que, ó Deus, foi realizado no decorrer deste culto. Que o Senhor continue abençoando o Teu povo, a Tua igreja, que nós possamos estar cada vez mais unidos em Ti, ó Deus, buscando a Tua presença, sabendo que nós precisamos de Ti. Que o Senhor continue, ó Pai amado, a abençoar as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos irmãos, Senhor, e que o Senhor abençoe a nossa igreja para que ela continue crescendo, Deus, em espiritualidade, em qualidade, em quantidade, Senhor, a fim de que o Teu reino, Senhor, ele avance, ó Deus, neste mundo. Toma conta, Senhor, da liderança e continua dando sabedoria, Senhor amado, ó Deus, ao Teu povo, aos Teus servos que estão à frente deste rebanho. É o que eu te oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Dia das Mães das Esperanças. Mamãe, eu te amo muito. Você é linda, mamãe. Muito obrigada. Eu te amo. Um beijo. Feliz Dia da Mãe. Feliz Dia da Mãe. Mãe, que seja um ótimo dia. E sejam muito felizes.
Olá, eu sou o Madison, filho da Maria Barros. Eu creio que Deus nos permite conhecer um pouco mais do amor dele através do amor que nós recebemos de nossas mães. Tem uma frase que eu gosto bastante que diz: o amor te desprende de si e o faz viver pelo outro. E esse é um chamado de Deus para as mães desde o período da gestação até quando os filhos já estão adultos, pois elas precisam doar um pouco de suas próprias vidas para que os filhos possam viver. E assim, quando conhecemos alguém, estamos conhecendo também um pouco da mãe que ele teve. Por isso eu quero desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães da Igreja Batista das Alterosas. Em tempos de pandemia, Rutola é assim, sinônimo de companheirismo, longas conversas, desabafos, né? E um grande aprendizado também. Parabéns, minha querida, Deus te abençoe e que você siga rompendo na fé e em fé. E as minhas amadas mães, amigas e irmãs, Deus abençoe a cada uma de vocês. Um abraço. Mãe, feliz Dia das Mães. A gente queria falar que te amamos muito e que você é um exemplo de mãe dedicada, protetora, temente a Deus e carinhosa. Desejamos um feliz Dia das Mães. Tchau. Tchau. Mãe, quero te dar os parabéns pelo Dia das Mães e te agradecer por ter sido essa mulher fantástica em nossas vidas. Mãe, dizem que pai dizem que é aquele que cria, né? Mãe também é aquela que cria. Mas existem mães e mães. Existe mãe que dá exemplo, que ensina coragem, que vence seus medos para que os filhos aprendam a ter coragem. Existe mãe que ensina caráter, ensina compromisso, ensina o temor ao Senhor. Eu te agradeço, mãe, por ter sido uma mãe que nos ensinou todas essas coisas. Te amo. Benção, mãe. Tudo bem? Estamos aqui, eu e a Clarinha, para poder desejar a você um feliz Dia das Mães e dizer que a gente te ama muito. Obrigado por você ser essa mãe tão especial e carinhosa para nós. E a avó agora também da Clarinha, né? Então um beijo para você, que Deus continue abençoando sua vida, que você continue sendo assim essa mãe maravilhosa para nós e vovó especial também. Beijo para você. Tchau, beijo. Tchau, Clarinha. Ser mãe é como diz o ditado, é sofrer no paraíso, mas é uma série de prazer que a gente tem. A gente faz porque gosta do ser pequenininho que veio ao mundo por sua vida. Então nós precisamos ter cuidado com o nosso filho, com a nossa filha, quando tão pequeno, e depois que cresce, para nós eles ainda são pequenos. E você acha que sempre sabe mais do que ele. Isso é uma dificuldade, porque de vez em quando eles falam: mamãe, eu já cresci. Você está achando que eu sou pequeno ainda? Ah, mas você não sabe fazer as coisas direito. Então nós precisamos estar atentos que nossos filhos, eles têm vida própria. Eles precisam de orientação. Eles precisam de dar a mão, dar um abraço, dizer: eu te amo, eu amo você, eu quero que você seja feliz, mas você tem que fazer isso, isso, isso. Ele vai perguntar muita coisa. Procura não dar, talvez a resposta não possa ser dada para ele por causa da idade, mas procura não deixar ele preocupado. Fala com ele as coisas pela metade e depois aos poucos ele vai aprendendo. Que nós possamos sempre ser mães, mas mães de verdade. Não é essas mães que põem os filhos num barraco, tranca a porta e vai para o baile a noite inteira. Quando chega em casa, os filhos até já morreram queimados. Então nós precisamos de ter cuidado, porque nossos filhos precisam de nós. E o mundo precisa dos nossos filhos, mas nós precisamos de olhar onde eles vão. O fato da criança ser pequena não impede que ela sobe numa janela e tenta pular do outro lado. Ela é criança, ela acha que pode fazer aquilo, que não tem problema. Mesmo que ela nunca tenha visto alguém fazer, se você não estiver por perto, ela pode fazer com todo cuidado que você tem, ela ainda pode fazer isso. Então nós precisamos ter cuidado com nossos filhos, para eles não ir para o mundo
e nem perder a vida muito novo ainda com os nossos dias. Nós estamos vendo essa barbárie que eles fazem com essas crianças, e que eu tenho orado muito a Deus para Deus ter misericórdia dessas crianças e desses pais, para eles aprenderem a ter um pouco de não sei se é de sabedoria ou de bondade, porque não é bondade cuidar dos filhos, é obrigação. Filho não pede para nascer, mas pede para viver. Então você tem que dar tudo que você pode para ele. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Que nós queremos que todas sejam muito vitoriosas, e a mulher vitoriosa é quando a sua família é vitoriosa. Feliz Dia das Mães das Esperanças. Mãe, feliz Dia, mãe. Feliz Dia da Mãe. Feliz Dia das Mães.